Mais uma nova miniconf, na verdade a primeira miniconf de 2023, e nada melhor do que começar falando de inovação, né, hoje com a Política Nacional de Gestão da Inovação, a resolução 321, né, de 2021 do CNJ, e a nossa grande musa aqui da inovação que vai apresentar, a Elaine Sestari, gente. Como vocês viram lá na mini bio dela, na inscrição, ela é coordenadora técnica aqui do Laboratório de Inovação, além de ser supervisora também aqui do laboratório, mestranda em gestão pública, totalmente apaixonada por esses assuntos de gestão e de inovação, e é tudo isso e muito mais, gente. Vocês já devem ter visto ela em coisa de Visage, lá no Inventário, então ela está quase como a Maíra, assim, todos os tentáculos aqui da Justiça Federal tem um dedinho da Elaine. Então, com vocês, a nossa musa da inovação, Elaine Sestari. Contratada. A Relui, você perdeu o lugar de apresentadora. A Renata ganhou, tá? Vai ser oficialmente substituído. Então, bom dia, pessoal. Bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Eu sei como é difícil, ainda mais na sexta-feira, tirar esse tempinho para estar aqui, quando para a maioria de nós, a gente não bateu a meta da semana, né? E a segunda-feira, que era para ser um dia mais leve, acaba sendo o dia, nosso dia mais carregado, porque você fala, hoje eu tenho que desenrolar isso aqui. Mas vamos lá, como a Renata falou, essa é a primeira miniconf do ano, e eu já aproveito para lembrar que as miniconf são eventos informais do laboratório de troca de experiências, de compartilhamento de conhecimentos. Não é um evento formal, não requer ser especialista, não é um curso, não é uma instrutoria. Então, a gente sempre convida qualquer pessoa que tenha uma experiência para compartilhar, um fluxo de trabalho, um case de gestão, de unidade judiciária, de unidade administrativa, uma resenha de livro que achou interessante, uma ferramenta, uma dica de ferramenta, entre em contato com a gente pelo e-mail do JustPilab, a gente troca umas ideias e coloca na agenda. Nós rodamos recentemente uma pesquisa para prospectar interessados em apresentar miniconf workshops e o formato que a gente chama de usuário para usuário. O formulário já está fechado, mas independentemente disso, estamos sempre disponíveis e muito interessados em pessoas que queiram compartilhar alguma coisa usando o ambiente informal, compartilhado, tranquilo do laboratório, ok? A palestra de hoje é muito rápida, a exposição de hoje é muito rápida, eu acho que em 40 minutinhos aí a gente consegue passar por tudo, e eu vou então compartilhar minha tela para a gente começar. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer perguntas, ou podem colocar no chat, e a Renata me passa ao final, e também que esse evento fica gravado e depois vai para a playlist dos eventos do JustPilab, a Renata depois coloca no chat para vocês o endereço, e os slides que eu vou usar na palestra, ao final eu disponibilizo também com todos os links para vocês guardarem, ok? Vamos lá, compartilhando a tela, então. Está aparecendo já, Elaine. Está aparecendo, né? Estou vendo aqui um tamanho que fique melhor, para eu não atrapalhar aqui. Bom, então vamos lá. A ideia hoje é falar sobre a Política Nacional de Gestão da Inovação. Olha, Elaine, mas isso é um assunto para o laboratório de inovação, não é? Dos laboratoristas. Por que seria de interesse de toda a Justiça Federal ouvir sobre essa Política Nacional de Gestão da Inovação? É importante para mim que estou na vara, é importante para mim que estou na contadoria, na informática, na gestão de pessoas? Sim, vamos lá então descobrir por quê. Mas para colocar, para falar sobre a Política Nacional de Gestão da Inovação, é necessário antes dar um histórico e uma contextualização de onde viemos e para onde vamos, mais ou menos. Como tudo isso começou, porque hoje em dia se fala tanto em inovação, essa palavrinha que ficou até banalizada, né? Tudo é inovação, nas propagandas da TV, todo mundo é inovador, todo mundo está fazendo inovação. Será que estamos mesmo? Qual é o conceito técnico disso? Eu sei que muitos que estão aqui
já me ouviram falar sobre isso nas oficinas do laboratório, em outros eventos, em alguma palestra, em algum curso, mas é sempre importante a gente dar esse contexto, até para quem está tendo contato com a matéria agora. Então, como tudo começou? Sim, começou aqui com a gente, como a maioria já sabe, o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo é o primeiro do Judiciário, não só no Brasil, não só na Justiça Federal, é o primeiro laboratório de inovação do Poder Judiciário, em geral. Claro que antes da gente já tinha em grandes empresas, já tinha na academia, na universidade, já tinha em alguns órgãos do Executivo, já tinha no Legislativo, já tinha nos governos estaduais, já tinha em algumas prefeituras, mas no Judiciário aqui nós demos o pontapé. Mas, antes do Laboratório de Inovação, é preciso voltar um pouquinho mais, tudo isso começou com o chamado Programa de Gestão e Inovação, lá em 2016, em Nova JUSP, da gestão do Dr. Paulo César Neves, como diretor do FOA, Dr. Paulo César Neves Júnior, como diretor do FOA, e a doutora Luciana Ortiz Zanoni, como vice-diretora. E foi ela que teve contato com essa metodologia, com essa abordagem no mestrado em gestão pública e trouxe para a justiça e conseguiu convencer muitas pessoas. E o que esse programa Inova JUSP falava no geral? Eu não gosto de colocar muito texto nos slides, mas a descrição é tão perfeita que eu achei melhor deixar aqui para vocês do que resumir muito. Então, as premissas do programa, de onde ele veio, da ideia de que a participação de todos os envolvidos, cima até embaixo, incluindo o meio, na identificação dos problemas complexos do ecossistema de justiça e também no processo decisório de enfrentamento, é pressuposto básico para que a estratégia construída, definida lá no topo da organização, atinja resultados positivos. Magistrados e servidores são as pessoas que vivenciam as dificuldades de prestar o serviço e são as pessoas que atendem o público que utiliza os serviços do judiciário. São eles que conhecem os anseios, são eles que sabem dizer, dar um feedback para a administração se o serviço pensado pelos técnicos está funcionando ou não está funcionando, está atendendo a necessidade ou não. E coloca também que é indispensável a participação direta dos próprios usuários do serviço. As partes, os advogados e outras pessoas do ecossistema, peritos, contadores, enfim, dentro da base também da Justiça Federal, a informática, o planejamento orçamentário, financeiro, dependendo do tema que a gente vai tratar, impacta a prestação de serviço e envolve a prestação de serviço de muitas áreas internas também. Então, precisa juntar todas essas pessoas para que a gente possa materializar a estratégia da Justiça Federal, nacional e local e entregar os serviços com resultados garantidos. Daí vem o que foi chamado, isso aqui é uma cópia do que está lá no Programa de Gestão e Inovação, eu deixei aqui o link para vocês, porque a imagem talvez não tenha ficado muito clara, mas estabeleceu-se essas 4 premissas do Programa de Gestão e Inovação. Cocriação, ou seja, a criação colaborativa, compartilhada, feita junta, plena participação dos atores envolvidos, juízes e servidores, e usuários do serviço, advogados, partes, Ministério Público, defensores. E quando a gente fala em usuários, não se pode esquecer dos usuários internos também, que somos nós, que entramos nesse processo, não só como as pessoas que vêm, como o serviço chega no usuário, mas também como pessoas que são clientes, que são usuários dos serviços da administração. Análise de problemas complexos, e eu não vou me detalhar aqui no que são problemas complexos, mas quem vive no ambiente da Justiça Federal tem uma noção já do que seja isso, né? Nada hoje em dia é simples, nada a gente resolve utilizando só uma disciplina, utilizando só o direito, utilizando só a administração. Nós precisamos ser multidisciplinares e precisamos de diversos conhecimentos, diversos saberes e experiências para dar conta dos nossos problemas. Foco no usuário, esse é um dos chamados valores da inovação, junto com a coparticipação, a colaboração e a prototipação, e, principalmente, o caminho para conseguir fazer tudo isso, disponibilidade de ambiente inovador que estimule o processo de criação coletivo. Laboratório de inovação. O nosso aqui é o IJuSPLab.
Falando de valores de inovação, porque a política de gestão da inovação fala bastante disso, mas não esclarece, também vocês encontram lá no texto sobre o programa Inova JUSP, que é um trabalho muito bem feito, esses valores: colaboração, foco no usuário e prototipagem. Então, avançando um pouquinho, nós tivemos o programa Inova JUSP, que tratava também de outros focos de inovação, como orçamento de programa participativo, o mapeamento do processo, na tentativa de instituir a gestão de processos, o próprio Gabin com o GIP, e, por fim, a gestão da inovação em si, que ficou a cargo do IJUSP Labs. A partir daí, esse nosso modelo começou a ganhar o Brasil. Nós recebemos muitas visitas de tribunais estaduais, federais, logo pipocaram outros laboratórios de inovação seguindo o modelo do nosso, até uma época em que nós recebemos uma visita de uma conselheira do CNJ, que gostou muito do modelo, fez uma proposta de laboratório lá no CNJ, fez alguns trabalhos aqui utilizando o nosso laboratório, e surgiu o LIODS, Laboratórios de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não coloquei aqui, mas imagino que para a maioria já seja conhecida a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que hoje, inclusive, fazem parte das metas nacionais do Poder Judiciário. As metas são relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e isso nos dá um norte de como o Judiciário pode agir para cumprir o seu papel social, onde priorizar seu foco de ação. E, finalmente, depois da experiência do LIODS também, desse provimento 85 de 2019, que recomendou que todos os tribunais instalassem seus laboratórios de inovação, veio, em 2021, a Política Nacional de Gestão de Inovação, PGNI, no âmbito do Poder Judiciário. E hoje, todos os tribunais, os 90 e poucos tribunais do país, têm seus laboratórios de inovação em diversos estágios, a maioria sendo instalado depois do Programa de Gestão e Inovação, mas estamos com um ecossistema bem rico de laboratórios. Até deixei aqui alguns exemplos, mas começando do nosso, que vieram na sequência, antes da Política Nacional de Inovação. Aqui o nosso ILAB TRF3, nosso coleguinha e nosso irmãozinho filho, que foi capacitado pela nossa equipe, pela Gisele, como muitos outros dos laboratórios de inovação espalhados pelo Brasil. Eles trabalham num modelo muito parecido com o nosso, que foi a gente que capacitou. Aurora, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o iLab em Minas Gerais, Iluminas, na Justiça Federal de Minas Gerais. Depois do LIODS do CNJ, muitos laboratórios se denominaram LIODS, então tem LIODS TRT, 13ª Região, LIODS da Justiça Eleitoral, que é um modelo muito legal, que é um laboratório de inovação para todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil, e eles trabalham em conjunto, embora os tribunais regionais eleitorais tenham também seus próprios laboratórios. O mais recente é o Fervo, da Justiça Federal de Pernambuco. Os nomes são muito interessantes, muito criativos, para passar essa ideia de que é um outro jeito de fazer, é um outro jeito de olhar, mas é trabalho, e é trabalho sério. Passando um pouquinho mais aqui para a história do desenvolvimento do LIODS, o Laboratório de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do Conselho Nacional de Justiça. Como eu disse, a conselheira do CNJ, Maria Tereza Willi, ela esteve no finalzinho de 2018, conhecendo o nosso laboratório. Ela fez uma proposta de alguns encontros, que foram chamados Encontros LIODS, onde se juntou a sociedade civil, os juízes estaduais, federais, advogados, defensoria pública e os órgãos públicos mesmo envolvidos com cada questão. Os dois primeiros foram feitos aqui, o dos medicamentos, ligado ao ODS número 3, da execução fiscal, ligado ao ODS 17, o das perícias paralisadas também em 2020, foi feito foi feito sob a coordenação da 3ª Região também, do laboratório do Tribunal, o ILAB TRF3 e o nosso laboratório também, mas já foi um trabalho feito com vários laboratórios do Poder Judiciário que existiam na época, só com a nossa coordenação, mas vários laboratórios participaram ao mesmo tempo. A gente já estava na pandemia, no modelo remoto, aprendendo a como usar design thinking, a como usar metodologias, abordagens, ferramentas de inovação no virtual, e felizmente a gente conseguiu inovar esse modelo também e deu muito certo. E então, eu não coloquei todas as fotos aí, mas
Acho que estava nessa mesma, eu acho que acabei tirando. Mas desses encontros, no final do ano, no final de 2019, quando foi criado formalmente, teve a cerimônia de inauguração, de criação do ILAB TRF3, o nosso laboratório do tribunal, da segunda instância, nós tivemos a visita do ministro Dias Toffoli, que era então presidente do STF e, em consequência, do Conselho Nacional de Justiça, que conheceu o nosso modelo também e se tornou também um promotor desse trabalho de inovação no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Aí veio o provimento, que recomendou, depois uma outra resolução que deu um prazo para os tribunais instalarem seus espaços, e depois se entendeu que era preciso ter um gerenciamento melhor disso, não adiantava só dizer, olha, tribunal, cria aí o seu laboratório, vai aprender com quem fez, descobre como faz, se vira nos 30, como geralmente é quando a gente tem que criar alguma coisa, né? Então veio a Política Nacional de Inovação com essa finalidade de dar um norte, de dar, por que não dizer, uma padronização ao que seria o sistema de inovação do Poder Judiciário e do ecossistema de justiça em âmbito nacional, estadual e federal. Então, ela diz aí que institui a política de gestão da inovação para ser feita, para fazer o quê? Aprimorar as atividades dos órgãos judiciários. Como? Por meio da difusão da cultura de inovação. O que significa isso, Elaine? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente quando nós falarmos dos princípios da política de gestão da inovação. Modernização de métodos e técnicas de desenvolvimento do serviço judiciário, ou seja, não vale dizer, mas sempre foi assim. Mas para que mudar? Mudar dá muito trabalho. A gente está sempre reclamando que não está bom, que precisa mudar, né? Mas vai tentar mudar. Não, sempre foi assim, deixa assim. Por quê? Porque mudar é caro, mudar é custoso, porque durante a transição você tem que manter o antigo funcionando, enquanto você se adapta para implementar o novo, ou seja, o seu trabalho dobra. Mas para quê? Para lá na frente, no futuro, fluir com mais tranquilidade, com mais fluidez, com mais efetividade e com uma experiência melhor, tanto para os usuários quanto para quem está prestando o serviço. Mas nós somos muito presos ao presente e a inovação traz muito isso. Vamos tirar o pé do acelerador, deixar de ser tão executores e nos tornarmos mais planejadores. Isso dá uma sensação inicial de atraso, mas faz com que o serviço se torne cada vez melhor para ambas as partes, quem presta e quem recebe. Continuando aqui, desenvolvimento do serviço judiciário de forma coletiva e em parceria. É outra parte que eu destaquei aqui. Para ser inovação, não pode vir de cima para baixo imposto. Para ser inovação, precisa ter ampla participação de todos os envolvidos no serviço, como já existia aqui na nossa política interna de gestão de inovação, que era o InovaJusp, um projeto assim que todos os seus pedacinhos todos os projetos já foram implementados, já entraram em operação, estão funcionando muito bem, mas a nossa primeira política, a nossa memória do que é gestão de inovação foi criada lá em 2016, no programa InovaJusp. Prosseguindo aqui, artigo 2º. Para fins desta resolução, alguém achou que está com o áudio aberto. Para os fins dessa resolução, por que para os fins dessa resolução? Existem muitos conceitos de inovação, mesmo dentro da ciência da administração, da teoria da inovação, dentro da ciência da administração, existem muitos conceitos. Quem já fez a formação para atuar no laboratório, quem já fez um curso de inovação, ouviu alguma palestra, já ouviu falar de alguns. Mas para que tenha um alinhamento e todo mundo esteja falando a mesma língua, considera-se inovação a implementação de ideias, ou seja, inovação não é só sobre ter boas ideias, é filtrar, selecionar, ver o que é mais viável, ver o que é prioritário, usando as ferramentas que nós temos para isso, e implementar. Se não implementou e se não gerou valor para o usuário, para o serviço judiciário, não é inovação. Que ideias são essas a serem implementadas? Ideias que criam uma forma de atuação. Olha que interessante. Que coisa genérica, né? Que a ideia é justamente não engessar, não encaixotar. Mais para frente se fala, seja por meio de novos produtos, serviços, processos de trabalho, que são geralmente onde a gente atua com a inovação, né? Mas também pode ser na estrutura organizacional, na gestão estratégica, nas rotinas de trabalho. Então, a ideia foi
não fechar isso. Ideias que criam uma nova forma de atuação. Por quê? Pode ser em um âmbito que a gente nem tenha pensado ainda, nem nasceu na nossa mente ainda. Isso é o que a gente chama de inovação disruptiva, né? Não é uma melhoria, não é uma continuação, um desenvolvimento do que já se tem, mas é um novo, e um novo que a gente nem foi capaz de imaginar que a gente poderia criar. Por isso que se fala também, eles reforçam um pouquinho mais à frente, uma maneira diferente e eficaz de solucionar problemas complexos. Que maneira é essa? Pode ser uma maneira que já existe, pode ser uma maneira que ninguém pensou ainda. A ideia é usar a criatividade através de ferramentas, de métodos, de técnicas que vão transformar essa criatividade em ideias, em invenção e inovação que gere valor para o Poder Judiciário no desenvolvimento das nossas atividades. No parágrafo único, também tem mais uma definição, a definição de prototipagem. Veja, nós já falamos um pouquinho mais atrás que um dos valores da inovação é a prototipagem. Parece uma palavrinha difícil, né? O que é isso? Experimentação e teste. Antes de sair de lá de cima e de vir e falar, olha, Justiça Federal, vai ser assim, olha, área tal, vai ser assim, então fazer um pilotinho, vamos ouvir as pessoas, vamos começar em pequena escala, vamos avaliar por um tempo. Se der certo, a gente implanta de vez, a gente dá escala, a gente coloca novas funcionalidades, mas a ideia é evitar coisas como, e é um sistema muito antigo, mas alguns já devem ter ouvido falar, o S3R. O S3R foi o nosso primeiro sistema de processo eletrônico, em 2005. E foi assim, foi contratado como empresa de fora, que veio e ouviu mais ou menos quais eram as nossas necessidades, e quando o sistema foi implantado, ele não rodou nos nossos servidores e pronto. Não funcionou, insistiram por 6 meses e a gente teve que voltar ao nosso velho MAMPS cachê. Qual foi o pior resultado disso? Quando veio a ideia do PJE, a resistência foi muito grande, porque nós tínhamos um poder judiciário muito traumatizado com a ideia de processo judicial eletrônico. Então, daí a importância de envolver as pessoas no desenvolvimento dos serviços. É claro que a mudança tem que vir, a gente não pode se opor, a gente tem que atender a sociedade, e isso requer também que a gente use a inovação tecnológica. Nós precisamos aceitar as novas tecnologias e entender que elas não vão chegar perfeitas, não vai funcionar 100% no primeiro momento, porque tudo está justamente em modelo beta, em fase de experimentação, sujeito à melhoria contínua. Eu ainda peguei um bom tempo de PJE, no finalzinho de 2016 até o comecinho de 2018, e hoje eu vejo que nós sofremos muito mais no começo. Agora já melhorou um pouquinho, o fluxo da mudança está cada vez mais rápido. Eu sei que está muito longe de atender às nossas expectativas, mas está sendo mexido todos os dias. Não é uma coisa que chegou e foi dito para a gente, olha, é assim, se virem, é o que tem para hoje, vai ficar assim, até que daqui a 10 anos a gente implante um modelo novo. Não, agora como a gente testa, a gente tem a ideia da experimentação, porque se esperar ficar perfeito para colocar em funcionamento, a gente não muda nada nunca, a gente transformou isso num processo de inovação. E o PJE é um bom exemplo do que o Judiciário está fazendo em termos de processo de gestão da inovação. Prosseguindo, então, para os princípios, artigo 3º da gestão de inovação. Agora sim, cultura da inovação. O que é isso? Por que isso diz respeito a todo o ecossistema de justiça, a todo o poder judiciário em si, além dos seus relacionamentos, independente de ser área meio, de ser área fim, de ter processo de suporte, de ser processo finalístico, de ser processo gerencial. A promoção da cultura da inovação significa a adoção de valores voltados ao estímulo dessa inovação. Palavrinhas aqui de innovate, né? Como tem muito juridiquês no judiciário, a gente tem muito innovate na inovação, mas a gente vai traduzindo e melhorando com o tempo, usando a política de linguagem clara, que também está dentro da inovação, mas inovação incremental, ou seja, desenvolver a partir do que eu já tenho, ou inovação disruptiva. Eureka! Como que nós nunca pensamos nisso antes? Como que se faz isso? Prospecção, ou seja, pesquisa, busca ativa de procedimentos que facilitem o acesso à justiça, promovam a excelência do serviço, para
no fim de tudo isso, propiciar melhor atendimento ao Poder Judiciário. Não está na deles, mas estava na nossa. E também melhor qualidade de vida para o prestador de serviço público, servidores e magistrados. Eu deixei aqui do lado um quadrinho em todos os princípios para dizer, aqui na terceira região, o que nós fazemos ao longo do tempo, principalmente aqui, eu vou falar agora do nosso laboratório da primeira instância, o IJUSP-Lab, o que a gente faz em termos de promoção da cultura de inovação? Como muitos aí já sabem, essa não é a primeira miniconf da maioria, mas nós fazemos esses eventos que chamam miniconfs e workshops. Miniconfs são isso que eu estou fazendo hoje. Exposições breves sobre alguns assuntos que são do interesse de todos, e principalmente no âmbito da gestão e inovação, ou gestão da inovação. Workshops, que são demonstração do uso de diversas ferramentas tecnológicas ou não. Tecnologia não é só tecnologia da informação, né? Existem tecnologias de gestão, processos de trabalho. Tecnologia não é só, como que a gente pode resumir isso? Informática, né? Não é só software, não é só sistemas. E também um modelinho que a gente chama de usuário para usuário, que é mais simples ainda, para que qualquer pessoa se sinta confortável para vir e dizer, eu desenvolvi um fluxo de trabalho na minha unidade que eu acho que pode ser utilizado por todo mundo na justiça, ou por boa parte, e vai agilizar, vai melhorar, vai facilitar o seu trabalho. Uma planilha de Excel, alguma ferramenta um pouquinho mais tecnológica, o seu jeito de fazer, ou alguma coisa que você aprendeu fora daqui, que não seja sobre sistema, sobre rotina, mas seja sobre qualidade de vida no trabalho, sobre um novo modo de ver o trabalho, pensamento crítico, enfim, qualquer questão que tenha a ver com a gente como pessoas integrais que somos, além de profissionais do trabalho, porque a gente não separa uma coisa da outra, né? Já ficam todos novamente convidados para vir aqui no palquinho do laboratório, como eu estou hoje, para conversar, compartilhar com os colegas. Nós também fazemos há anos já os boletins de prospecção de inovação, é a biblioteca que faz. Toda semana eles colocam a Justiça Federal, não só a nossa, mas isso é compartilhado com órgãos de todo o Brasil, com vários laboratórios, não só do Poder Judiciário, mas fora também. O que está acontecendo no mundo da inovação? Não só nos órgãos públicos. Artigos, livros, novas ferramentas, estado da arte, o que vem por aí, cursos, eventos, tudo que está acontecendo em termos de inovação. Em 2018, 2019 e 2019, nós escrevemos a várias mãos um livro que se chama Inovação no Judiciário, Conceitos, Criação e Práticas do primeiro Laboratório de Inovação do Poder Judiciário. Ele é voltado, a ideia foi facilitar, abrir o caminho para novos laboratórios, mas é uma leitura interessantíssima para qualquer pessoa que se interesse pelo assunto, e ele está disponível na internet em Open Access, em versão aberta, é só baixar o PDF, não precisa pagar nada. Nós fizemos alguns outros eventos de inovação, mas eu vou focar aqui no InovaFest Terceira Região, que nós fizemos em outubro, né, gente? Outubro do ano passado, aconteceu lá no Salão Nobre do Tribunal, algumas pessoas que eu vejo aqui, inclusive, participaram. Nós tivemos vários projetos inscritos, de servidores e magistrados de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do próprio tribunal, e a própria presidência do tribunal, diretores do foro e atores externos também, professores universitários, especialistas em inovação, vieram avaliar e julgar os processos, e tivemos vários premiados. É interessante dar uma olhadinha lá na nossa página para ver. Mas também as oficinas que nós fazemos, o apoio em outros projetos, usando a abordagem do laboratório, a facilitação de reuniões para utilizar que a gente utiliza um método para tornar as reuniões administrativas ou de projetos mesmo, da área fim, mais ágeis, objetivas, sem se perder pelo caminho, e tendo, ao final, um registro visual, gráfico, que torna mais fácil o compartilhamento e a compreensão das informações. Mas a cultura de inovação, embora o Laboratório de Inovação, a Secretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação, seja o promotor, seja o hub de inovação, ele tem que acontecer desde a alta gestão. Em algum momento, eu acho que eu tenho aqui o Gabinho com o Jeep, então eu vou falar disso um pouquinho depois. Já está aqui. Os próximos princípios são basicamente um desdobramento do que a gente chama de cultura da inovação. Foco no usuário, participação e colaboração.
Quando a gente fala de participação, significa incluir magistrados, servidores e atores externos ao Poder Judiciário, sempre buscando a visão multidisciplinar. Então, se mantém, se institucionaliza, se valida aquela política que a gente já tinha aqui na Justiça Federal de São Paulo, de tentar, é claro que nós estamos num processo, nada é perfeito, é preciso criar essa cultura, né? Difundir essa cultura de inovação, mas estamos avançando, que as decisões têm que ser baseadas em dados, em evidências, e para se ter as melhores evidências, é preciso incluir e ouvir efetivamente as pessoas envolvidas. Colaboração, trabalho em rede de inovação para coordenação de esforços, com cocriação, criatividade, experimentação e compartilhamento de boas práticas. A gente também já fazia isso aqui na terceira região, mesmo antes dessa política, os dois laboratórios, da primeira e da segunda instância, quase sempre trabalham em conjunto, já fizeram muitas ações em conjunto, e nós já fizemos também, já participamos de algumas ações nacionais, como aquela que eu já falei, da perícia, com vários laboratórios, uma rede, digamos, que surgiu assim de forma informal, sem ainda ter essa política que estabelecesse. Ou seja, o advento da Política Nacional de Gestão de Inovação, ele é, em si, um processo de inovação. Porque ele não veio primeiro a lei, primeiro a normatização, a regulamentação, para depois se perguntar, e agora como a gente faz? Ele foi um processo que começou organicamente, com o surgimento do nosso laboratório aqui, que também não era no início formalizado, foi sendo estruturado aos poucos, a estrutura física surgiu depois, a capacitação das pessoas surgiu depois, a governança do laboratório, a gestão e governança surgiu depois. No meio desse caminho surgiu a Secretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação, e vieram os outros laboratórios, e mesmo no âmbito do CNJ, foi feito em passos, várias portarias, várias resoluções, até chegar, ok, já está na hora da gente padronizar isso, normatizar isso, para que a gente possa, o papel do CNJ é gerir a estratégia, gerir a organização judiciária, ter uma visão, um norte para avaliar o que o Poder Judiciário como um todo está fazendo em termos de inovação. Então, a resolução chegou como a cereja do bolo. E é interessante que o processo seja assim. Essa é a metodologia, a abordagem do judiciário. Começa pequeno, dê os primeiros passinhos, veja se isso vai funcionar, depois vai ampliando, depois começa a colocar em prática, depois torna obrigatório, mas capacita, treina as pessoas e ouve as pessoas primeiro para obter engajamento em alguma coisa. E engajamento por quê? Essa coisa foi sendo colocada, a mudança foi sendo gerenciada, colocada no imaginário das pessoas, as pessoas entenderam que elas estavam participando desse processo de construção, sabiam o que estava por vir, então elas se sentem tranquilas quando isso é finalmente normatizado, padronizado, porque não pega ninguém de surpresa. Ainda pega, eu sei. Nós temos no Poder Judiciário como um todo uma dificuldade de comunicação com a base, de comunicação com a linha de frente. É uma proposta que o nosso laboratório também já trabalhou várias vezes e continuamos aí buscando melhores canais de fomentar a participação das pessoas em entender, conhecer a estratégia da organização e saber o que, de fato, o Poder Judiciário espera da nossa atuação, magistrados e servidores. Mais uma vez, tirar o pé do acelerador da execução e olhar com olhos de planejamento, de pensar no futuro. O que significa? Se a administração colocou um vídeo da intranet, a administração espera que você tire um pouquinho o olho do processo e se dê aquele momento de entender o que está acontecendo em volta de mim, o que está acontecendo na minha organização, na minha empresa. Afinal, nós, servidores públicos do Poder Judiciário, nós, magistrados, não trabalhamos na vara tal, na secretaria tal, nós trabalhamos na Justiça Federal. A gente tem que conhecer o contexto da nossa organização. Continuando aqui, então, como que a gente faz isso aqui, como que o CNJ pretende fazer isso também? Oficinas de resolução de problemas complexos com equipes multidisciplinares. Por que eu trouxe de novo as oficinas e as nossas atividades? Porque todo mundo que passa por uma oficina no laboratório de inovação, necessariamente aprende um pouco sobre o processo de inovação. Porque nós não podemos, nós não jogamos a pessoa na atividade e saímos fazendo. Ela tem que entender, a gente dá uma explicação prévia sobre como funciona o processo
porque é um método de trabalho muito diferente. Se você simplesmente soltar as pessoas lá, elas não vão entender por que nós, os facilitadores, estamos fazendo o que fazemos. E aí as pessoas não se engajam no processo. Então, todo mundo que passou por esse processo sai com um conhecimento de inovação e com algumas ferramentas, algumas visões, algumas abordagens que pode utilizar com seus colegas na sua própria unidade de trabalho e também muda a sua visão sobre o todo da organização Justiça Federal, do poder, né, da República, poder judiciário. Também entra aí as mini-conference workshop, as parcerias entre laboratórios, as iniciativas de inovação aberta com universidades, startups. Nós já recebemos várias visitas de universidades, já recebemos visitas de alunos do curso de Direito de algumas universidades e temos aí algumas propostas de convênios que estão, ainda assim, não conseguimos ainda passar pela assessoria jurídica, porque ainda é uma coisa muito nova e tem bastante resistência, mas estamos avançando nisso porque vários outros tribunais têm parcerias com universidades, têm residências de universidades dentro do laboratório de inovação, não só em direito, não só residência jurídica, mas em tecnologia da inovação, em design de serviços, enfim. A sociedade participando da construção do serviço do judiciário. As mini-conference workshops que eu já falei, e as outras iniciativas do Programa de Gestão e Inovação, do Nova Juspe, que eu falei lá atrás. Gabin com GIP, que o Gabin é o Gabinete de Inovação, me fugiu agora, mas é uma gestão integrada e inovadora. Não tem só a figura isolada do diretor do foro tentando resolver tudo sozinho, sem saber como se comunicar. A estrutura já prevê como se fosse um conselho de administração, né? Várias cabeças pensam melhor que uma, cada um tendo o seu papel, isso não gera confusão. Em volta do Gabin, o CONGIP, o Conselho de Gestão Participativa e Inovadora. O que é isso? Os polos, né? Os polos regionais em municípios-chave que levantam ali os anseios, as necessidades das localidades daquele polo para trazer para a administração, para planejar como vão ser os serviços, geralmente planejado para o próximo ano, e também levar para a sua base a estratégia da organização, o que é prioritário para a alta administração, o que foi definido como projeto estratégico ou projetos estratégicos para aquele ano. Também o orçamento programa participativo, que já está se tornando mais conhecido, vem crescendo, e o projeto de gestão de processos. Ai, tal, Bizarre, eu sei. Tudo que é novo, tudo que é incipiente, gera uma certa resistência na gente, porque, é claro, né, no começo é mais trabalho. E eu chamo projeto de gestão de processos, porque nós ainda não fazemos gestão de processos. Nós estamos na fase inicial disso, que é o mapeamento, a revisão do mapeamento, colocar no entendimento das pessoas, naturalizar o que é a gestão de processos e para que serve. E esse é um ciclo que leva, em empresas comuns, de 3 a 5 anos. No nosso sistema de comunicação não muito eficaz e com tantas coisas novas chegando, gera um pouco mais. Mas uma das minhas meninas dos olhos, eu me especializei em gestão de processos, porque eu acho que é uma grande sacada, uma grande saída para melhorar, padronizar o processo de trabalho, ter memória do que a gente faz, ter portfólio, ter base, ter onde procurar como se faz, ter onde discutir de forma colaborativa o que se faz, ao invés de ficar ali na sua unidade, tendo que descobrir sozinho como faz, e aí cada um faz de um jeito, e a gente enlouquece o nosso usuário, que chega lá e fala, mas na vara tal é assim, no Tribunal da Quarta Região é assim, no TJSP de outro jeito, e cada um faz do seu jeito. Daí, o CNJ ter encampado também essa política de cultura da inovação para a gente padronizar os nossos processos, padronizar os nossos fluxos. Isso não quer dizer tirar a autonomia de ninguém, mas ter um norte, ter um paradigma, ter uma referência sobre como trabalhar melhor. Agora, meu princípio preferido, eu acredito que seja da maioria, chegamos ao 5º, desenvolvimento humano. O que essa palavrinha significa em termos de gestão de pessoas? Desenvolvimento de novas habilidades dos magistrados e servidores, para que eles se adequem a essa nova realidade que nos cerca, que está aí, que nós temos que nos adaptar, né? Quando nós vamos ao banco, né? Raramente vamos,
Nós esperamos que os serviços sejam modernos, sejam rápidos, sejam eficazes. Até hoje em dia, quando a gente vai ao médico, quando a gente marca uma consulta, quando a gente compra pela internet, nós queremos serviços eficazes e modernos. E aí a gente se volta para os órgãos públicos, nós queremos a mesma coisa. Nós também somos usuários dos outros poderes, dos outros órgãos. Então, para que isso funcione, nós precisamos que as nossas pessoas se requalifiquem constantemente. Nós precisamos do que nós chamamos de long life learning, aprendizado constante, aprendizado eterno, porque hoje não existe mais o eu me formei há 20 anos, estou pronto para o mercado do trabalho. Com o que eu sei, eu vou dar o melhor do meu trabalho até o fim da minha vida laborativa, até a minha aposentadoria. Não funciona mais, a realidade muda muito dinamicamente e é preciso adquirir novos conhecimentos, novas competências, novas habilidades, novas atitudes. E aqui eles citam especificamente o pensamento crítico, a flexibilidade cognitiva. Que palavrinha é essa, né? Flexibilidade cognitiva. Gente, é que falar, pensar fora da caixa, não ia ficar legal num documento formal do Conselho Nacional de Justiça. Mas é sobre isso. Flexibilidade cognitiva é se perguntar, e se? E quando alguém te falar, o seu chefe falar, mas lá é a 8ª vara, aqui na primeira sempre foi assim. É questionar o status quo, é dizer, nós temos maneira de fazer melhor. E se a gente tentar de tal jeito? Mas pode não dar certo. Mas do jeito que está hoje, tá bom? Não está também, né? Então vamos tentar alguma coisa. Se não der certo, a gente tenta de novo, a gente volta para o laboratório. E aí o laboratório não precisa ser o nosso espaço formal do laboratório de inovação, mas cada unidade pode ter virtualmente, né, o laboratório de inovação, a ideia de criar, experimentar e testar é um modelo de pensamento, é um modelo mental que pode estar em todas as áreas, desde a alta administração até a ponta, até quem atende o usuário final. Como que a gente faz isso? Também as miniconfs e workshops. As miniconfs e workshops são um modelo do que a gente chama também de microlearning, ou seja, para aprender alguma coisa, não necessariamente eu preciso fazer um curso de extensão, um curso de 30 ou 40 horas, não que não seja necessário fazer um curso de extensão, uma especialização, um mestrado, um doutorado na sua área. Mas tem coisas que, para a gente saber o suficiente para ir mudando o nosso modelo mental, para ir mudando aos poucos o nosso jeito de trabalhar, a gente aprende numa palestrinha, num workshopzinho, em alguma atividadezinha mão na massa. E o nosso modelo de eventos do JustLab foi pensado justamente para atender a essa necessidade. Nós também temos o curso EAD de Introdução à Inovação, que esclarece melhor esse conceito, a evolução, o contexto histórico, como é que a gente pode, eu servidor, eu magistrado, onde eu estou no meu contexto, inovar no Poder Judiciário e contribuir para essa mentalidade de inovação, cursos de capacitação de laboratoristas, pessoas treinadas, capacitadas para trabalhar nas oficinas do laboratório, mas que também se tornam agentes de mudança nas suas unidades de origem, nas suas unidades onde fazem seu trabalho de rotina, participação em oficinas, que, como eu falei, é um processo que traz múltiplos aprendizados, tem muitas múltiplas finalidades. O participante não só participa da construção de uma solução colaborativa para um problema de todos, ou um problema de várias áreas, mas também aprende sobre processo de inovação, metodologia do design thinking e outras que eu não vou, nesse momento, detalhar, mas nos nossos vídeos, nas nossas playlists de inovação, vocês podem encontrar mais informação. E a capacitação também, em vários modelos, a nossa escola de capacitação, vejam, até alguns anos atrás, ela ficava na gestão de pessoas, como a maioria das escolas de servidores, das escolas judiciais ligadas aos tribunais estaduais têm essas escolas judiciais como uma entidade separada, né? Mas nos demais tribunais, geralmente, a capacitação é uma área da gestão de pessoas. O nosso modelo foi disruptivo nesse sentido, de colocar a capacitação, bem como a biblioteca, que é a nossa área de gestão de inovação, dentro da área de inovação, dentro do guarda-chuva da inovação, que é a UCIM, nossa Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação. Um apêndicezinho aqui, só para falar de capacitação e inovação,
E o âmbito que isso está acontecendo no Poder Judiciário Nacional, a ENFAM, a Escola Nacional de Formação dos Magistrados, fez no ano passado uma especialização em jurisdição inovadora, uma especialização em abordagens e metodologias de inovação, inclusive com laboratórios práticos. Eu e a Gisele, nós somos participantes como laboratoristas dessa fase prática, nós estivemos cada uma num laboratório diferente, como outros laboratoristas de outros tribunais vieram para o nosso laboratório aqui para fazer um desses ateliês de capacitação da especialização em jurisdição inovadora, que formou, a Gisele vai lembrar melhor do que eu, mas eu acho que uns 30 magistrados, ou perto disso. Voltando aqui, então, outro bloco de princípios da gestão da inovação. A administração agora está adstrita a observar a política de gestão de inovação e ela envolve também esse bloco aqui que fala de acessibilidade, sustentabilidade socioambiental, desenvolvimento sustentável. Aqui na Justiça Federal de São Paulo, nós temos uma equipe incrível de sustentabilidade socioambiental, acessibilidade, também conhecida como EUKIP, que é a nossa querida CIDA, né? A maior EUKIP da Justiça Federal, mas a administração, a diretoria da UCIM tem trabalhado, todo mundo sabe como é difícil a nossa situação em relação a pessoas, mas tem trabalhado para dar mais corpo para essa área, aumentar a força de trabalho, para que a gente possa, em todos os processos da Justiça Federal, observar esses princípios. Acessibilidade, sustentabilidade socioambiental, desenvolvimento sustentável. Se nós não observarmos esses pilares em cada coisa que a gente vai fazer, não dá para chamar o que a gente fizer de inovação. Isso é princípio, isso é valor básico para que os processos sejam considerados inovadores. Nosso ladinho direito agora, o que nós temos feito nesse sentido? Nós temos a nossa seção de gestão socioambiental e acessibilidade também, como a capacitação e como a gestão de inovação, dentro do guarda-chuva da Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação. Vejam, a inovação é o guarda-chuva, a inovação é o norte, que faz com que todos esses processos, todos esses trabalhos sejam unificados, porque não dá para colocar essas coisas em caixinhas. A gestão de inovação não é um problema do laboratório de inovação. Ah, isso é sobre inovação? Vamos resolver lá no laboratório. O laboratório é um parceiro, o laboratório é um facilitador, mas a gestão de inovação ela está lá na estratégia, no âmbito das decisões políticas. E a mesma coisa em relação à acessibilidade. É uma questão a ser observada por todos. E nós ainda estamos, é tudo muito novo, né, em fase de capacitação, em fase de desenvolvimento mesmo da política de sustentabilidade, porque é muito novo para todos os tribunais, nós estamos fazendo benchmarking, a CIDA faz muito isso, e nós fizemos no ano passado, no mês do meio ambiente, em junho, não só nós aqui, mas o ILAB também, em parceria com o ILAB, o Laboratório de Inovação do Tribunal, oficinas sobre contratações sustentáveis. O que seria isso? O que seria isso ouvindo as áreas? As áreas que fazem contratos. Pessoal, o que vocês entendem da política de inovação? Como vocês acham que funcionaria tentar tirar isso do papel e transformar isso na rotina, que observar esses princípios faça parte da rotina de trabalho de quem lida com contratos? E nós saímos aí com algumas propostas e também houve um curso durante o mês do meio ambiente, e as pessoas que participaram desse curso, ao final, nós oferecemos também uma oficina prática para dizer, a partir do que você aprendeu, o que você acha que dá para construir e propor de mudança, e propor de serviço para a Justiça Federal como um todo. Inovação também é, como a gente disse ali, tirar da caixa, tirar do quadrado, tirar ali da demarcação funcional, né? A demarcação funcional, a área tal faz isso, a área tal faz aquilo, e a área tal faz isso, essa divisão verticalizada, ela serve para a área acadêmica, ela serve para estudos, ela serve até para planejamento em termos de alocação de recursos. Mas na prática, a verdade é que é tudo junto misturado. É difícil uma questão que afete só uma dessas áreas, e na verdade o organograma ele funciona assim, mais horizontalmente do que verticalmente. Então nós temos que ser mais abertos para conversar com as nossas áreas, porque nós somos impactados pelos processos como recebemos, e vamos impactar da maneira como nós entregamos o nosso processo para o próximo na cadeia.
Indo para os finalmente agora, princípios 9 e 10. Desburocratização e transparência. Olha só, nós já falamos disso há muitos anos, né? Acho que antes mesmo de falar da palavrinha inovação, desburocratização é uma coisa que se fala no governo, se eu não me engano, desde os anos 80. E ainda estamos falando nessa palavrinha, principalmente no Poder Judiciário, que até pela sua configuração legal, tende a ser mais resistente, tende a ser mais reativo, e o último dos poderes, então, é realmente inovar. Mas o interessante é que essa abordagem está começando a mudar e nós estamos alcançando os outros órgãos nesse sentido. Então, o que é a desburocratização? Aprimoramento e simplificação. Não é dizer que não vai existir burocracia. A gente sabe que a burocracia é necessária. Mas nós vivemos, e daí a ideia da desburocratização, em modelos de excesso de burocracia, o que nós também chamamos de burocracia disfuncional. A burocracia ela existe para uma finalidade. Quando ela passa a existir por si só, é assim porque essa área é estruturada assim, então é essa área que decide, a gente inverte a ordem, né? Não é a área que existe para um propósito. Os propósitos têm que se adaptar ao que a área que ela pensa que ela é. Isso é desburocratizar, para promover otimização de recursos e ganho de eficiência também, enfim, inovar. E a transparência também, acesso à informação e aos dados produzidos pelo Poder Judiciário, também para fora, também para a academia, também para as empresas, também para as startups, para que eles colaborem com a construção dos nossos serviços. O que a gente tem feito aqui, finalmente também, vindo para o nosso lado, a Justiça Federal de São Paulo, a terceira região em termos de desburocratização e transparência. As nossas equipes de gestão de dados e da incubadora de soluções tecnológicas, que são do NUIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, também dentro do guarda-chuva da UCIM, a Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação. Eu não vou detalhar o que eles fazem, mas tenho certeza que em algum momento vocês já lidaram com algum sistema, alguma planilha, algum serviço desenvolvido por eles em conjunto com o usuário. Também está lá na nossa página do laboratório o link para as páginas da equipe de gestão de dados, EGD, e para a incubadora de soluções tecnológicas. Mapeamento de processos de trabalho. Isso também é feito para transparência, otimização, quando eu mapeio, quando eu começo a olhar, quando eu começo a pensar no meu processo de trabalho, automaticamente eu já começo a ver o que não está bom e o que eu posso melhorar. E a ideia é que isso seja refeito, revisto em ciclos anuais, e também leva à padronização. E vejam, quando a gente fala em padronização, não é engessamento, é a criação de paradigmas, de referências para o melhor jeito de trabalhar. E o melhor jeito de estabelecer essas referências é tendo o conhecimento, o mapeamento, o portfólio de como cada unidade faz o seu serviço. E acho que o nosso melhor exemplo disso é o programa Evara. Se não for, acho que nesse momento já é de conhecimento da maioria, nós estamos em um momento de expansão. O programa Evara, que foi inicialmente implantado em Santos, antes da pandemia, agora está se estendendo para Campinas, se eu não me engano, depois para Sorocaba, está sendo reforçado em Santos, incluindo a subseção judiciária de São Vicente. Por quê? Porque foi feito em modelo piloto, o que venceu as resistências, foi feito um modelo de adesão, a subseção judiciária de Santos se voluntariou, e outras áreas, vendo que está funcionando bem, vendo que houve ganho, agora estão querendo também aderir, e agora nós conseguimos expandir, depois de testado, melhorado, e depois que os resultados foram medidos e demonstrados. Indo para os nossos finalmente aqui, só falar um pouquinho mais do artigo 5º da Política de Gestão da Inovação. Tem caráter estratégico, ou seja, a inovação está lá no alto, está no nível da estratégia, e por isso ela abrange todas as atividades que nós fazemos, administrativas ou judiciais, elas têm que ter o foco na inovação dos nossos processos e serviços. Para que isso exista, isso nós temos que tornar o nosso ambiente de atuação propício, aberto, acolhedor, seguro para a concepção de ideias inovadoras. Um ambiente estimulante para a concepção de ideias inovadoras, seu desenvolvimento e materialização para, enfim, oferecer à sociedade. Quando a gente fala de estratégia, a gente perpassa tudo. Eu trouxe aqui o mapa da Estratégia Nacional
do Poder Judiciário de 2026 para todo o Poder Judiciário brasileiro, estadual e federal. Missão, visão, valores. Entre os valores, nós temos aqui, eu sei que está difícil de ler, mas é fácil de encontrar também no site do CNJ, a inovação. E não é a primeira vez que ela entra aqui. No plano anterior, de 2015 e 2020, ela também já estava aqui. A inovação como um dos valores que perpassa todos os macro desafios. Garantia dos direitos fundamentais, fortalecimento da relação com a sociedade, agilidade, produtividade, enfrentamento à corrupção, prevenção de litígios, adoção de soluções consensuais, sustentabilidade, aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal, meu preferido aqui também, aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária, que eu acho que é a base de tudo para que nós sejamos uma organização que funcione bem e preste bem o seu serviço funcional, né? A prestação jurisdicional, aquilo para o qual a gente existe, a nossa finalidade, nossa razão de ser. E também aperfeiçoamento da gestão de pessoas, orçamentária e financeira, fortalecimento da estratégia de proteção de dados, que, na minha visão, entra tudo aqui. Aperfeiçoamento da gestão e da governança. Então, vejam como, de fato, a política de gestão da inovação, ela diz respeito a todos nós. O que vem por aí também está, e eu não vou passar para vocês o restante da legislação, eu deixei link para ela aí também nos slides, porque a partir daí ela fala como vai funcionar, o Comitê Gestor Nacional da Inovação, o Conselho Consultivo, que vai assessorar o Comitê Gestor Nacional, e vai ter, inclusive, membros externos ao Poder Judiciário e externos ao Poder Público, inclusive. E essa rede de inovação, a RenovaJude, que engloba todos os laboratórios do Judiciário, além do Comitê Gestor Nacional e do Conselho Consultivo, tem esse objetivo de impulsionar a gestão da inovação no Poder Judiciário, auxiliando os tribunais a transformar a gestão da inovação em um processo contínuo, um processo de rotina, como é, por exemplo, a gestão orçamentária e financeira, da mesma maneira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, nós estamos em fase, o CNJ está em fase de ouvir os tribunais para estabelecer como vai ser o Plano Nacional de Inovação. Nós já divulgamos, no âmbito da terceira região, o questionário, a pesquisa que o CNJ rodou entre dezembro e janeiro. Nós mandamos primeiro em massa, colocamos nas nossas redes, a maioria de vocês deve ter visto. E agora eles estão em fase de entrevistar magistrados e servidores em todos os tribunais para subsidiar esse Plano Nacional de Inovação, e é um projeto que está sendo feito com o apoio de especialistas da academia, está sendo feito com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para seguir procedimentos metodológicos, para que esse levantamento seja bem feito, seja bem organizado e seja efetivo. Como sempre, eu deixo para vocês aí a nossa página da intranet, como entrar em contato conosco, como participar das nossas atividades. Eu falei um pouquinho mais do que eu esperava, mas quem me conhece sabe que a gestão está no meu sangue, apesar de ter trabalhado, minha primeira formação tem direito, e ter trabalhado 20 anos na área judicial, na área FIM, em vara, antes de vir para cá, mas, de fato, era importante colocar no radar da Justiça Federal da Terceira Região o que é a política de gestão da inovação, porque isso vai se aproximar de nós cada vez mais e exigir cada vez mais que nós conheçamos, saibamos o que é, principalmente os gestores. E, finalizando aqui, eu agradeço, então, a presença de todos, devolvo para a Renata, para saber se temos alguma pergunta. Eu sei que a exposição foi meio rápida, mas vai ficar gravado, dá para assistir com calma depois e tem os links. Renatinha, obrigada. Parabéns, Elaine, pela exposição, foi muito boa, foi muito bom saber mais, né, sobre a Resolução 395, todos os princípios, e que realmente, assim, permeiam todos os servidores e magistrados, né? Às vezes a gente pensa lá que aquela pessoa, aquele servidor que está na vara, o servidor, assim, está distante, né, dessa realidade da inovação, e não está, ele está mais próximo do que a gente imagina, né? E acho que através aqui do laboratório, dessas mini confs, a gente fica querendo puxar, né, os servidores só para trazer as boas práticas ou qualquer outra implementação, qualquer melhoria em algum serviço ou produto aqui da Justiça Federal é muito importante. Então eu agradeço muito aí a sua exposição, acredito que todos também tenham ficado enriquecidos
sabendo mais sobre inovação. E por enquanto aqui não tenho nenhuma dúvida, ninguém levantou a mão, acho que o pessoal ficou tímido depois que eu fechei os microfones, mas eu avisei que eu abro, é só levantar a mão ou escrever no chat. De todo modo, acho que vocês sabem, o chat das Miniconf fica aberto também. Se alguém quiser, via chat também, colocar alguma pergunta, ou trazer alguma consideração, algo mais que saiba a respeito desse assunto, porque, como eu disse, nós não somos especialistas no assunto, nós divulgamos aquilo que nós sabemos para dar um pontapé inicial e colocar no radar de todo mundo e despertar o interesse para que as pessoas procurem saber mais. Obrigada, pessoal. Isso aí, gente, a gente está caminhando para o final, já vou encerrar, só vou falar que eu vou colocar os links aqui, que a Elaine colocou. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Até a próxima. Parou de gravar, né? Ainda Vou sair não. correndo que eu tô... Não? Pronto, agora sim.